Você era do Tremembé? Não, do Horto, né? Nossa, cara, você fica... Você não para de falar isso. Só porque você não acha ninguém de Andradina. Não. Aí você fica não, chateado. Aí o cara aqui é Zona Norte, a gente é tudo da Zona Norte. Olá! Tudo bom? Tudo bem? E aí? Como é que tá? Beleza, mano? Beleza. Olha aí, que legal. Fica à vontade essa água aqui, ó. É a Olha, sua. que agradável Tá aqui essa viu? sala de vocês. Aqui é uma delícia. Aqui é toda harmoniosa, né? Bom, pessoal, vocês já perceberam que nós estamos começando mais um Embrulha Sem Roteiro, diretamente aqui do estúdio da Clepme. Você que não tem um podcast e tem a vontade de ter uma parceria, um podcast, entre em contato com a Clepme, tá aparecendo aqui embaixo, ó, para você fazer uma parceria com eles, ter o seu podcast. Eles têm vários estúdios, uma equipe maravilhosa. Mas entre em contato, que é muito legal. Bom, lembrando que, além desse canal, nós temos também um canal com sketches de humor, para você que ainda não conhece, que é o Embrulha pra Viagem, certo? E nós estamos em ambos os canais nas mesmas redes sociais, que são de Barros. Meu Deus, veio pra mim também, ó. Todas as redes sociais, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Deezer, no Spotify, no Quai, e a hora que criar outra rede, nós estamos junto também. Você Exato. Aí compartilha, deixa comentário, porque agora nós estamos no IBEST também, né? Não, Exatamente, a gente está concorrendo ao prêmio de melhor canal de humor lá no IBEST, cada categoria. Também. Você tá concorrendo? Já vai votar também aqui, ó. Tainá Miller. Tainá Eu tô Miller. concorrendo como protagonista, influenciadora, sustentabilidade Olha só. e influenciadora gaúcha. Meu Deus do céu. 3 categorias. Cara, e já Influenciadora que ela pegou esse gancho, eu vou apresentar essa atriz aqui. Assim, eu tentei começar ali, mas não tem quantos trabalhos que ela fez. Então, ela é modelo, apresentadora, atriz, e enfim, eu acho que o trabalho mais recente, não sei se é o mais recente, Bom Dia, Verônica, Tainá Miller, essa atriz fantástica, e ela tá aqui com a gente e também está participando do prêmio IBEST. IBEST, E aí, Nossa, eu fiquei surpresa de estar concorrendo assim, né? Porque é legal isso, não, puta, que não legal, esperava. cara. Que legal. Pô, Tainá, que legal que você tá aqui. Mas conta aqui antes, falando, aproveitando o prêmio IBEST, você tá então como influenciadora gaúcha, como Protagonista influenciadora. Protagonista Eu influenciadora. imagino que seja alguém que tenha papel de protagonismo nas telas, né? Sim. E por que sustentabilidade? Conta pra gente. Porque eu falo bastante disso há bastante tempo, Aqui, ó. Falo de coisas que a gente tá falando agora mais, né? Depois da tragédia que aconteceu no meu estado. Falo há bastante tempo e fiquei super feliz, assim, com essa indicação especificamente, porque eu acho que quem fala das questões ambientais, às vezes se sente... parece que é inócuo, parece que ninguém ouve, você é ridicularizado, você, né, a pauta vira uma polarizada politicamente, como se fosse uma coisa de interesse de um campo só político e não de todo mundo. É muito difícil, assim, e eu fiquei feliz que teve esse reconhecimento de indicação, porque há bastante tempo eu falo disso, assim, eu sou... tem gente que fala, né, ecochata, eu acho um absurdo essa... É muito louco isso, né? Como se fosse uma coisa assim, sei lá, talvez um luxo tá falando, né, do... E como se fosse algo pensando em você, né? Exato, exato, como se fosse uma individualidade. Mas, enfim, eu acho que agora, talvez, a gente, por uma questão de inevitabilidade, a gente vai ter que começar a falar e estudar mais seriamente, todo mundo, né? Sim. E pesquisar e se inteirar no meio de toda das questões. Essa tragédia, assim, e toda a comoção nas redes sociais, lembro que surgiu uma foto, eu não sei se ela é original, se ela é um meme, se ela é feita com inteligência artificial, mas é um cartaz de um cara que é assim, no começo de todo filme de tragédia tem sempre um cientista sendo ignorado. E é isso. Total. É isso. Não foi por falta de aviso. Só que esses cientistas estão sendo ignorados desde lá, dos anos 70, pelo menos, né? É verdade. Enfim, lá nos anos 70 começou muito, né, esse estudo sobre os impactos da ação humana na biodiversidade e tal, e
Puxa, isso se intensificou bastante nos anos 90, a gente teve a Eco 92 aqui. É verdade. Olha quanto tempo, talvez tenha a audiência de vocês que nem era nascida ainda. Com certeza. E a gente estava fazendo encontros, enfim, aí tiveram vários, né? Teve Kyoto, que os Estados Unidos não assinou e na época foi considerado um dos maiores erros, assim, cometidos pela humanidade. Naquele momento, os Estados Unidos não entrar no Acordo de Kyoto e, enfim, Acordo de Paris. Agora teve esse de Dubai, que foi muito contraditório, né? Vamos combinar que a gente está falando de mudanças climáticas, que o principal catalisador é a emissão de CO2, que é a queima de combustíveis fósseis. Aí onde é que é feito o encontro? O maior produtor, né, de combustíveis fósseis. Então, assim, o negócio é punk, gente, é muito sério e ao mesmo tempo inacreditável, assim. Tainá, e você acha que agora as autoridades tá começando a se alertar de alguma coisa no mundo, na questão? Porque, assim, a gente fica em desespero, né? A gente fica em desespero com tudo isso, com tudo que está acontecendo. A gente vê o que está acontecendo, mas é o que você disse, né? O maior encontro foi feito agora no lugar que mais se consome, mais Exato, se vende petróleo. e não foi esse o suficiente, sabe, para as coisas que precisavam ser acordadas ali. Mas foram acordadas, não foram? Foram acordadas, mas não foi bem menos do que o que precisava, entendeu? E aí de ser acordado e de ser cumprido também, a gente tem visto encontros que têm acontecido, né? As COPs que têm acontecido, muita gente assina, mas não cumpre. E como que é isso? Ele pode assinar para fazer uma média na hora ali e não cumprir? Não tem uma... Olha, é que assim, que tipo de punição, né, você faz com um país que não está cumprindo? Você para, talvez, de comprar produtos? É tudo muito complicado, né? Porque a gente está falando de um ecossistema que é um só. Então, sim, o que a gente está fazendo aqui está influenciando na Ásia e vice-versa. E eu acho que o mundo ainda não demorou muito para ver com seriedade. Na sua pergunta, se as autoridades já estão começando a se dar conta, eu acho que esse ano especificamente, que já foi um ano de muita mudança radical, assim, não só aqui, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, imagina, gente, por falar inclusive em Dubai, uma área que é super quente, desértica, esse ano teve enchente. Então, assim, agora eu acabei de ler que a Venezuela... Foi a Venezuela que perdeu, algum país aqui latino-americano, perdeu a geleira eterna que tinha lá esse ano. Então esse ano foi um ano onde a gente começou a sentir mais. Aí quando a gente sente mais, onde é que a gente sente também? No bolso, né? Sim. Exato. Aí você começa a falar de bilhões e bilhões. Aqui no Sul a gente está vendo, né? Quantos bilhões vão precisar para reconstruir. Tudo bem, tá indo esses bilhões para lá, mas qual vai ser o próximo? Vai ter esses bilhões? Então eu acho que essa coisa do dinheiro realmente vai obrigar o pessoal a olhar com mais seriedade. Mas assim, se eu tô otimista, não, porque mesmo depois dessa tragédia do Sul, eu vi 2 deputados lá da minha terra falando que o problema eram as árvores. Que a árvore pesa e o morro despenca. Que se tirasse todas as árvores, aí o negócio, entendeu? Nossa, não ia ter acontecido isso. E eles não sabem que a árvore tem raiz. Eles não sei o que eles sabem. Eu não sei, assim. Tem uma coisa também de disseminação de fake news, tem uma onda contra os cientistas, entendeu? E que quem faz e quem propaga isso, eu não sei se tem. Às vezes eu fico pensando, é mau caratismo, mas é um mau caratismo que se prejudica. Exato. Então, assim, é uma falta de... O que é isso? Que força é essa no mundo que impede? A gente tem tudo. Hoje a gente tem ciência, a gente tem conhecimento, estamos conectados, né, por comunicação. Olha a mobilização que rolou pro Sul. Então, assim, a gente tem tudo na mão. Eu acho que para reverter essa história. Maior que o mau caratismo é a ignorância, talvez. Porque é o que você falou, prejudica ele mesmo. Então tem uma ignorância. Mas aí eu fico pensando, ignorância, beleza, tem a ignorância, mas existe uma força para essa ignorância, porque assim, os estudos estão aí há anos, né? A gente está falando aí de quantas décadas? Pelo menos 50 anos de estudos, 50, né? Sérios a respeito disso, de cientistas renomados, muita notícia. Como que não existe um interesse? Como não existe para pesquisar? Tá tudo ali, né, na internet. Então eu acho que tem uma desinformação muito grande, né, que é proposital, porque é para manter o status quo, né? Eu acho que não sei qual é o plano de quem
tem muita grana, se é realmente extrair até a última gota e, sei lá, pegar uma nave pra Marte. Não, igual o filme, como que chama o filme que eles foram... Pegaram a nave e foram embora? Não Olhe Pra Cima, né? Foram, não olhe pra cima. É meio Não Olhe Pra Cima o que rola. Né? É exatamente esse filme. Exatamente. Esse filme é muito cara tem contemporâneo. didático. Não, e você aí falou... ele morre comido pelo glu-glu-glu. Pelo bicho, Aí É que nem ir pra Marte, né? Tem os bilionários que querem fazer o quê em Marte, gente? Eles já viram imagem de Marte? Vão pirar em Marte, vão se matar. Foi que nem aquele do submarino, né? Que foi lá, ficaram entufados pra ver numa bola disso. Eu falei, meu Deus do céu. Então você vê que tem um fator cognitivo, sei lá. Eu acho que tem, sabe o que seduz esses caras? Não é ver os destroços do Titanic, não é ver Marte. É tipo assim, quanto custa, eu posso pagar? Pra mim é isso que conta pra esses caras. Mas aí esbarra no cognitivo, né? Porque aí a pessoa realmente é muito limitada. Ela foi muito... ali competente no sistema capitalista, ela ganhou muito dinheiro, mas tem uma parte cognitiva dela que... Afetiva, completamente abandonada. Cognitiva que não... Você falou das ações do homem, você citou Dubai. Não foi Dubai que recentemente eles têm um sistema lá que eles provocam a chuva, né? Com drone que os caras provocaram. E aí eles calcularam errado. E choveu demais. Cara, quando eu fiquei sabendo isso, eu falei, olha isso, eles provocaram a inundação lá, né? Foi eles que provocaram? Foi. Mas certeza que foi isso? Não, eu vi isso, gente. Não, porque me falaram isso, que os caras vão lá e dão uma temperadinha na nuvem, né? Isso. Aí temperaram a mais. Botaram a mais. Foram assistir a novela e deixaram temperando sozinho no fogo. Aí eu não sei se foi mais ou menos isso. E aí choveu muito. Choveu muito mais do que os caras tinham planejado, enfim. Mas olha onde o homem chegou, né? Ele constrói uma cidade e fala, não, a gente pode consolar o tempo aqui, né? É meio surreal. É que eu acho que tem uma ilusão. A modernidade nos trouxe essa ilusão, né? Quando a gente começou, depois da Revolução Industrial, a gente tem realmente a ilusão de que a gente domina a natureza e que a gente é melhor que a natureza. Então você pensa, um sistema, né, um bioma para ser constituído demora às vezes milhões de anos de evolução ali, né? E aí você acha às vezes que em 5 anos, 10 anos a gente vai fazer uma coisa que é superior àquilo. Verdade. Então é uma ilusão, né? Bom, essa foi Tainá Miller, sustentabilidade que você tá vendo aí para votar no Prêmio Best. Agora a gente vai falar com Tainá Miller, atriz. Tainá, o Barros falou aqui que o seu último trabalho foi o Bom Dia Verônica? Não, meu último trabalho foi uma série em Portugal, que eu acabei de voltar. Que legal. Chamada Faro. E eu gravei toda no Algarve e é para RTP de Portugal. Recebi esse convite depois do lançamento de Bom Dia Verônica. E foi super legal, assim. Legal. Adorei essa ponte Brasil-Portugal. Que legal. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase 2 meses, assim, gravando. Olha. E é uma série pra eles, ó. Uma série pra eles, de 8 episódios. E eu faço uma personagem que é uma portuguesa que veio pra cá beber. Enfim, então eu falei no português brasileiro mesmo. E aí que volta pra lá, assim, com foco numa restituição do passado ali dela. Uma coisa que ela volta magoada, digamos. Volta pra uma coisa de vingança, assim. E quando que lança? Olha, eles falam que setembro, outubro. Legal. Mas assim, série a gente... eles estão falando... E legal, eles consomem muito conteúdo nacional, brasileiro, Muito. Foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionada, assim, lá. O quanto eles... Desde a primeira vez que eu fui para Portugal, né? Eu já estive lá trabalhando, até gravando novela brasileira e tal. E eu ficava muito impressionada o quanto eles sabiam da nossa cultura, né? O quanto eles consomem música, novela, eles crescem assistindo, sabem dos artistas, da política aqui. E a gente não chega aqui, né? Não. Eles lá. E aí eu falo, tomara que essa série, então, que eu fiz lá, porque já tem um monte de gente aqui que, enfim, né, que curtiu o Bom Dia Verônica, curtiu meu trabalho, falou, não, eu quero ver. E vai ter num streaming da RTP, que eu saiba, tem o streaming da RTP que dá pra ver gratuitamente, porque a RTP é uma estatal, né? Ai, que legal. Então, tomara que eu faça essa ponte inversa aí. E você tava lá e rolando muita repercussão do Bom Dia Verônica lá também. Muita. Impressionante, assim, as pessoas me parando bastante na rua para falar, assim, lá em Portugal, né? E não só portugueses, mas claro, os brasileiros que moram lá, mas os portugueses
angolanos, Que legal. holandeses, a série vai muito bem na Holanda também. Olha que legal. Um casal alemão, uma hora me parou. Aqui mesmo, em São Paulo, eu tava andando, na época do lançamento, pouco depois do lançamento, e um casal que ela era de Taiwan e ele alemão me pararam na rua. E ela falou, meus amigos de Taiwan estão te assistindo. Nossa, isso é muito legal que o streaming possibilitou, Muito, né? muito, muito. É bem a globalização mesmo. Isso né? A gente falou disso com a Vera Holtz aqui, né? Estamos falando sobre as séries e filmes coreanos que a gente tinha zero acesso. E é tão legal, Sim. porque assim, às vezes você fala, porra, eu gosto de ver uma série exatamente né? Eu tava assistindo uma vez Califado, uma série. Sim, super forte. Mano, nossa, super forte. E é tão legal porque você começa a descobrir outras culturas, né? Total. Você entra ali, né, na cultura entra. dos caras. E pra gente, outras ferramentas de atuação. Porque a gente fica Total. muito bebendo do método hollywoodiano aqui no Brasil. Isso. E aí você vê aquela galera coreana, de outra nacionalidade, que às vezes é outra fonética, é tudo diferente. Outra temperatura, Isso! Né? E aí o cara pra falar te amo, fala com uma voz mais grave, são 14 sílabas. Corono! E a gente entende tudo, né, cara? Né? Só que não é uma coisa que você fala, não, você entra dentro da história. Funciona, por mais que não seja nosso colorido, digamos, né, de fala, de voz e tal, a gente entende. Isso é muito lindo. Você emociona, você fala assim, pô, cara, que legal. Isso é a globalização, isso é uma globalização bacana, Total. né, cara? Não, e é legal porque vai contra tudo aquilo que a gente ouviu muitas vezes, tipo, menos, cara, isso aqui é a câmera e tal. Aí você vê lá um coreano, cara, e você tá vendo e fala, cara, peraí, ó, olha lá, não tem uma regra, não. O cara tá fazendo, eu tô acreditando, tá bom pra caramba Tem que isso aí. ser com verdade, né? Exatamente. Mas não é o tamanho. A série, o início de Round 6, vocês assistiram? Sim. Round 6, o início, o trabalho daquele protagonista, no início, entrou assim, eu achei, nossa, mas o cara tá fazendo um palhaço bem estereotipado ali, né? Ele, umas coisas grandes, assim, porra, que ousado, mas a série tá indo bem, deixa eu continuar vendo. Aí você vai entrando, aí você vai entendendo por que ele fez aquilo, que talvez se fosse no Brasil ou até nos Estados Unidos seria um pouco exagerado, mas depois o cara vai mergulhando, né, num outro registro, assim, e eu acho aquele ator genial, Ele assim. é muito bom. Essa série é muito boa. E é a gente que ainda tem que quebrar um paradigma de entrar e falar, opa, sou eu que tô aqui de forasteiro na cultura dele, deixa eu ver, né? Porque a gente já fica, não, mas peraí e tal. Eu morei na Ásia, né? Então eu tive muito esse exercício, assim. Eu morei em Guangzhou, na China, morei em Hong Kong e em Bangkok, em 2004. Então, pra mim, assim, foi uma coisa que mudou minha vida, porque eu tive exatamente isso, esse relativismo cultural. Porque a nossa primeiro impulso, quando chega numa cultura muito diferente, é ver essa cultura a partir dos nossos óculos, né? Dos nossos óculos, da nossa cultura. E aí, demora um pouco para você ajustar e entender, não, eu não posso olhar pelo meu parâmetro. Exato. Só que isso aí é um super exercício, porque cultura, a gente não sabe o que a gente... Cultura é uma coisa tão entranhada, desde que você nasce, né? Que você não sabe o que você faz no seu dia a dia, que é cultural ou que é da sua personalidade. E aí parece que só existe aquela possibilidade também, né? A forma com que come, a forma com que se comporta, a forma como que vê o mundo, assim. E aí eu passei quase um ano lá, e aí foi um super exercício, assim, de humildade cultural, sabe? De tipo, cara, eu imagino isso no Brasil, todo mundo ia reagir de tal forma, mas aqui é normal, ou vice-versa, né? E lá você foi como atriz também? Ou Não, foi uma temporada... Que você falou, mano, vou Não, eu fui como modelo na época. Na época que você foi... Pô. Porque eu fui, assim, eu me formei em jornalismo e aí depois eu tive uma temporada meteórica. De modelo? De modelo, assim, porque eu queria muito viajar, não tinha grana, e aí pintou essa possibilidade. E depois você veio para São Paulo. São Paulo, você... São Paulo. Daí você veio para São Paulo como atriz. Como atriz, com a vontade de ser atriz, né? Depois que eu passei essa temporada na Ásia... Aí eu fiquei lá quase um ano, aí voltei para Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre ainda, e depois eu fui para Milão. E lá em Milão eu fiz muita coisa, como eu não tenho esse tamanho de modelo de passarela, né, eu sou mais baixa,
Eu fazia muita coisa de comercial, videoclipe e tal. Então eu tava muito sempre na foto, mas sempre muita coisa de vídeo. E aí, vários diretores começaram a falar pra mim, é uma atriz, sabe? E falava assim, puxa, aí eu comecei a lembrar, sabe, que eu realmente sempre gostei de estar em cena, eu apresentava meus trabalhos da escola todos com teatro, e que era uma coisa, só que pra mim, sabe quando não é uma possibilidade? Porque não tinha nenhum artista na família, muito, muito pelo contrário, assim, ninguém nem perto disso, assim, né, de trabalhar com arte. E eu simplesmente não era uma possibilidade. Eu morava em Porto Alegre não tá no centro aqui, né, do polo, audiovisual, assim, né? do audiovisual brasileiro, então, pra mim não era uma possibilidade. Pra mim, assim, era uma coisa... Não dava pra encarar isso como uma profissão, entendeu? Só que aí eles falavam, e eu entrei em contato com esse desejo, na verdade, bem infantil que eu tinha e me permiti, sabe? Eu já tinha trabalhado como jornalista, já tinha me formado na faculdade e eu falei, olha, por que não? Por que não? Só que daí eu cheguei em Porto Alegre, fiquei lá uns meses e aí decidi vir para São Paulo porque tinham falado para mim que São Paulo era o melhor lugar para estudar teatro e tal. E aí eu vim para cá. Que legal. Que legal, cara. Isso a gente já tá o quê? Em 2007, por aí ou não? Não, 2005 eu vim para São Paulo. 2004 foi quando eu passei essa temporada fora. E aí também, depois da Itália, eu falei, não queria ser modelo. Na verdade, nunca quis, assim, nunca foi um desejo. Foi uma coisa que pintou e que, pra mim... Você juntou a oportunidade, né? Pô, vou conhecer o mundo. Eu sempre fui muito curiosa e muito, assim, ascendente sagitário, muito viajante do mundo, assim. Então, só que eu não tinha grana e meu sonho era viajar. E aí pintou isso. Mas sempre foi um momento que eu, tipo, encarei quase como um sabático pra mim, pra eu entender o que eu faria dali pra frente. E aí, quando eu voltei, até surgiu possibilidade de eu trabalhar em outros lugares. Acho que fui chamada para trabalhar na África do Sul, Madrid também, mas aí eu já não quis mais. Eu falei, não. Eu voltei decidida a estudar para ser atriz. E aí, mas aí teve um gapzinho ali que a jornalista transformou a Tainá um tempo em apresentadora, rolou, né? Sim, e isso foi em 2001, eu trabalhei na MTV de Porto Alegre, que tinha uma filial lá. Isso antes de você viajar. Antes de eu viajar. E eu tava fazendo a faculdade, aí eu comecei como estagiária, e aquela coisa, eu fui fazendo de tudo um pouco, de servir o cafezinho, a produzir matérias, aí fui indo, aí tinha uma menina que apresentava lá, que saiu, aí uma colega minha, Dani, falou assim, por que você não vai apresentar? Eu falei, não, vai, vamos fazer um teste aí pra ver se você dá conta. Aí eu fiz o teste, aí decidiram que eu seria apresentadora, e eu meio que virei coordenadora do Núcleo de Jornalismo do Sul, então eu fazia matérias para São Paulo e cobria coisas grandes lá em Porto Alegre, tipo, lá, Fórum Social Mundial. Tudo da MTV de lá? Tudo da MTV. Pô, que legal. Pra lá e pra cá, né? Eu não sabia que a MTV tinha umas filiais, assim, em outros estados. Tinha, naquela época tinha. Tinha no Rio, tinha em BH, eu acho. Nossa, eu não sabia. Tinha. E aí tinham até uns programetes locais, que era isso que eu acabei apresentando. Mas eu fazia de um tudo, assim, eu montava em Final Cut pra mandar as fitinhas mini DV pra São Paulo, e aí era uma correria, porque tinha que mandar no Sedex 10 pra ir de avião, porque tinha que passar tal hora e tal. Caramba. Tudo isso antes de ser modelo, entendeu? Mas devia ser bem legal, porque tem uma cena rock gaúcha muito legal. Sim, que era né? onde eu mergulhei. Eu era o do alternativo. Era Bideobaldi. Mas Bideobaldi era pop, imagina, pop? claro. Entrevistei muito Bideobaldi, mas eu ia, assim, às vezes fazer matérias de bandas que realmente ninguém conhecia, sabe? Porque eu achava legal essa coisa do Sul ter uma cena que se nutria, assim, né? Isso. E eu gostava de fomentar essa galera que tava começando muito, bandinha da faculdade... Entendeu? Que depois tipo até assim, crescia, virava... Tequila Baby já era Não, hypada. já era... mas sei lá, Cachorro Grande. Eu fui no primeiro show da Cachorro Grande. Ultraman. Ultraman já era estabelecida. Mas todos eu entrevistei. Todas as bandas gaúchas dessa época eu entrevistei. Deixa eu ver se eu só conheço as hypadas. Sou bem da modinha. Você tava achando que você já ia... Tava achando que eu era... Essa daí não vou nem falar dos cascaveletes. Os cascaveletes, clássicos. Aí são clássicos, né? Clássicos, né? É. Mas que legal. Aí, aqui em São Paulo, você começou a fazer teatro.
Aí eu comecei a estudar, né, e a primeira coisa que eu fui estudar, assim, eu caí num curso lá, Fátima Toledo, que, tipo, na época ela tava super hypada lá no negócio do... Acho que era o Cidade de Deus que ela tinha Cidade feito. de Deus, né? E aí acabou que eu comecei a fiz um curso lá de 6 meses e tal. E aí o que aconteceu? Eu fui chamada para ser assistente de direção do filme do Beto Brant, que eu já conhecia o Beto. Na época ele ia fazer uma adaptação do Até o Dia em que Cão Morreu, do Daniel Galera, que na época era meu namorado. E aí, enfim, a gente se conheceu ali e ele falou, não, eu quero que você seja assistente de direção. E aí, ao mesmo tempo, o Léo Gama, vocês lembram do Léo Gama? O Léo Gama estava fazendo um giro nas agências de modelo para ver quem poderia, de repente, ser atriz ou quem tinha essa vontade e fez um teste, assim, para a oficina de atores da Globo. E eu fiz esse teste. Enfim, aí eu me comprometi com o Beto e fui lá, né, comecei a fazer uma pesquisa para qual atriz faria essa personagem que era do filme. Então a gente entrevistou muitas meninas e tal, tava ali trabalhando com ele, e de repente o Léo Gama me chama e fala assim, olha, você foi selecionada para fazer a oficina. E eu falei assim, putz, mas eu acabei de me comprometer com o filme, e é Beto Brant, e né, eu gostava muito do cinema do Beto. E aí ele falou assim, tá, mas você vai ser atriz no filme? Eu falei, não, vou ser assistente de direção. Ele falou, ué, mas você quer ser atriz ou assistente de direção? Caraca. Eu falei, atriz, esse é o meu foco agora. Ele, então vem fazer a oficina. E eu falei, porra, faz sentido, né? Faz sentido. E aí eu tive uma conversa dificílima com a Bianca Vilar, que era a produtora do filme, que hoje é minha comadre, madrinha do meu filho. Nossa, me preparei, estava nervosa para essa conversa, assim. Como é que eu vou dizer? Porque, assim, tinha uma ligação afetiva ali, né? Cinema brasileiro é aquela coisa guerrilha. E quando você, né, abraça ali um compromisso e o filme... Ele era um filme que ia ser rodado em Porto Alegre, então tinha toda uma história que pra mim, né, me atraía muito, tá, nesse projeto. E eu cheguei assim pra Bianca, tomei uma caipirinha, dei uma caipirinha pra Bianca e falei, olha, Bibi, preciso falar contigo. Tirei ela ali pra fora do boteco que a gente estava e falei, eu não vou poder fazer o filme, infelizmente. E ela, jura? Eu juro. Ah, mas por quê? Eu falei, porque eu fui chamada para fazer lá a oficina de atores da Globo. Eu sei que não é um trabalho, né, uma coisa de estudo, mas, cara, é essa decisão que eu tomei na Itália, né? Então eu tô muito focada nisso. O filme acabou surgindo nesse meio tempo, mas eu acho que é importante eu manter meu foco. Aí ela ficou assim. Aí ela falou a frase que mudou minha vida. Ela falou: e se você fizesse a Marcela, que era a personagem do filme? Caraca! Aí eu falei, pô, se eu fizer a protagonista, aí tamo tudo aqui, ó. Tá tudo dentro do esquema. Caraca, você jura? Aham. E daí ela te deu a protagonista? Sim, aí ela foi falar com o Beto e tal. O Beto já falou, pô, eu já tava com essa ideia, porque eu tava vendo ela entrevistar as meninas, e ela sabia, né, tipo, eu tava gostando muito das entrevistas dela. E aí eu estreiei no Cão Sem Dono. Pô, trocou uma oficina por um protagonista. Filme. Maravilhoso. Pô, top, né, mano? Nossa. Daí que você falou pro Léo, daí você falou, Léo. Aí ele entendeu. Aí, claro. Lembra ele que você falou, você quer ser atriz? Não, então, mas aí ele, porra, o cara é gente boa pra caraca. Ele total. Gente Léo é um querido. E aí ele super entendeu. Ele falou, ah, não. Ele falou, não, protagonista, vai aí, né? Que legal. E foi assim que eu comecei a minha carreira. Nossa, que contrapartida. E aí, mas boa, peraí, hein? vamos lá. Aí, passado isso, caramba, tal, mas aí chegou aquela hora em casa e falou, meu, eu vou ser a protagonista do filme. Teve uma hora, meu, eu vou ser a protagonista do filme. Tem a hora que passa a euforia e fala. Total. E a responsa? Não, o primeiro dia parecia que eu tava andando com um sapato de nuvem, né? Tem uma coisa quando você pega um trabalho assim, tipo, sei lá, uma coisa que você sabe que a sua vida vai mudar a partir dali. Eu andava nas ruas de Porto Alegre, e parecia que, sei lá, eu tava com um sapato de nuvem mesmo, era uma coisa, pisando macio. Caramba, uau! Só que aí eu cheguei, nossa, agora eu vou ter que encarar. E foi um processo, assim, foi um mergulho, assim, mudou muito a minha vida, esse mergulho. Mas o filme, acabou que foi um filme que foi bem, assim, a crítica gostou.
E aí a gente lançou no festival, no Cine-P, no Festival de Cinema do Recife, que era, né, Sim. um dos maiores do Brasil, e naquele cinema com 3 mil lugares, um negócio muito especial. E eu, assim, chegando, assim, né, pô, todos os atores, né, foda, os diretores, eu, assim, meio... Caramba, vou estrear meu filme aqui, que loucura. E aí acontece a segunda coisa que, pra mim, assim, uau, que foi eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Caraca. Nesse festival. E aí eu Não lembro foi desse... nem revelação, né? Não, foi de melhor atriz, foi uma coisa assim, caramba, agora é ladeira acima, né, pra onde eu vou? Mas aí a gente sabe que a carreira do ator, né, é uma coisa que vai e volta. Mas assim, foi muito especial. Pô, Eu que lembro legal, hein, muito dessa sensação desse cinema de 3 mil pessoas lotado, com todo o mercado ali, audiovisual. E eu subindo no palco, assim, meio... onde é que eu tô? Pra agradecer ali. Tava sendo transmitido pro Canal Brasil, eu acho. Então, meus amigos assistindo. Que legal. Foi super legal. Cara, que delícia. Esse foi uma grande estreia. Foi uma grande estreia Nossa. na carreira. Isso abriu muita porta pra você no audiovisual, né? Assim, Muito, foi... e aí a partir daí não parei mais, né? Aí eu tive aí a Globo me chamou. Só que foi um engraçado que, assim, eu tava nesse momento, aí eu fiz capa das revistas, assim, foi uma coisa, um boom, assim, né? Fiz capa de revista, tava na capa da Folha de São Paulo, muita gente querendo me entrevistar, né? E eu tinha cenas fortes nesse filme, né? Então, cenas de nudez, e eu, nossa, que corajosa, que uau, e tal. E eu tava, assim, nessa vertigem toda. E o aluguel vencendo, e eu não tinha grana pra pagar o aluguel, assim. Então eu tava na capa da revista sem grana pra pagar o aluguel, assim. Eu falava, cara, que loucura, né? Queria tudo isso agora num dinheiro. E a galera assim, não, Tainá tá voando, não precisa nem ajudar ela. Imagina. Ela já Imagina, vambora. tá voando. Ajuda, dá pra outra pessoa que precisa. Amigo ligando pra pedir dinheiro Pra emprestado. pedir dinheiro, Exato. agora ela foi, né? Agora... Mal contavam eles que é Brasil, né? Brasil Exatamente. A gente... Mas e aí? E como que foi isso? Porque daí... Aí me chamaram pra uma novela da Globo, assim, os 3 últimos meses de uma novela. Eu lembro que na época eu tinha uma gente que falou assim, puxa, mas 3 últimos meses e tal. Eu falei, cara, não tô Aluguel, entendendo. querida, aluguel. Aluguel aqui, foi, aí fiz a novela e tal, aí depois... Enfim, aí o SBT me chamou, vamos lá, vamos fazer uma novela no SBT. Aí eu fui protagonista, até essa que eu gravei também um tempo em Portugal. E aí eu fui indo, aí depois eu fiz a Liga da Band, fui fazendo um monte de coisa. É verdade, você fez a Liga, né, também. Fiz, mas aí que tá, a Liga eu fiz pouco, porque logo depois aí a Globo me chamou pra fazer um papel que também mudou minha vida, porque aí foi um papel na novela das 8... das 9, né? Agora das 9. Que aí foi a partir desse papel que assim, teve um destaque, e aí a Globo me contratou. Entendeu? Naquela época a novela das 9 era a virada de chave. Virada de chave pra mim. Que novela que era mesmo? Insensato Coração. Eu fazia uma patricinha nojenta. As pessoas me xingavam na rua. Eu era mal atendida nos restaurantes, fazendo aquela patricinha. Jura? Muito bom. Essa novela não tá reprisando agora? Ou tava, não sei. Eu tenho uma novela que tá reprisando que é Cheia de Charme. Eu não sei se o Sensato tá reprisando. No SBT você fez Revelação. Revelação. Eu fiz junto com você. É verdade, né? você tava lá, né? A gente fez lá, né? Verdade, a gente fez. E foi uma loucura essa novela, porque ela não estreou, né? Não, ela estreou. Não, mas ela estreou depois, você lembra disso? Vocês gravaram a primeira demorou inteirinha, pra estrear, né? né? Que a gente gravou foi A gente gravou inteira e ela estreou depois. É isso mesmo, é isso mesmo. Estreou depois. Mas depois teve uma novela da SBT, Você se sabe eu não me engano, que eles gravaram e ficou tipo uns 3 anos pra estrear. E a galera tava presa, não conseguia trabalhar, porque, tipo, deu mó O Heron fez essa com a gente. O Heron. Não, e rolou um pouco isso, porque como eu era protagonista, e depois que estreou a novela, também ninguém queria me chamar, eu tava de protagonista num outro canal, aí eu falei, cara, ferrou. Mas aí tudo bem, na novela eu consegui juntar ali um dinheirinho, eu pensei, vou fazer então a faculdade que eu preciso fazer pra dar conta da minha profissão, que não é a faculdade, mas assim, eu fui fazer todos os cursos, sabe? Fiz curso de Meisner, de clown, de canto, de dança, sei lá, contato e improvisação, fui fazer todos os cursos, assim, eu preenchia segunda a sábado de todos os cursos aqui em São Paulo, eu pensei, ó, já que vai ser difícil trabalhar, e foi difícil, eu passei o tempo todo da novela sem trabalhar, ninguém me chamou, assim.
E aqui hoje em dia mudou, né? Mas naquela época tinha muito isso. Você tá numa emissora, você não pode estar em outra. Não pode estar em né? outra. Mas hoje agora já mudou muito, né? total. Não sei como é que é aí, porque você faz um trabalho no Netflix, daí você tá na Globo, normal e... Eu fui chamada depois que eu estreou, que eu fiz a primeira temporada de Bom Dia Verônica, eu cheguei a ser contratada da Globo para uma outra série, mas que aí foi cancelada por causa da pandemia, mas eu fiquei contratada um tempo lá. E numa boa isso, né, Tainá? Porque numa assim, boa. não tem mais isso, porque assim, antes também tinha um lance do Netflix que falava, você tem que estar comprometido com a segunda Isso, temporada, nananana, não pode mais pra... Daí meio que ficava, tipo, contratado, mas sem estar contratado. Não, contratado não, você ficava compromissado. Contratado tava bom ainda, né? Você fechava lá o seu cachê e, até você fala, como assim? Né? Mas agora não tem mais isso. Acabou, mano. Não, acho que você fica compromissado, né? Dependendo do papel. Mas os caras Bom Dia liberam. Verônica. Eles liberaram. Mas, teve exemplo, momento que eu fiquei contratada dos dois, assim. Porque a Alice Wegman tava aqui hoje e ela falou, cara, ela fez 4 séries simultâneas. Tinha a Globoplay, tinha a Netflix. Sim. Então acho que abriu Mas isso. até, né, se você for pensar, pro produto, é um pensamento muito, muito interessante. Porque, por exemplo, vamos dizer... Você tá fazendo a série ali, você tá bombando uma série da Globo, putz, você vinha aqui pro Netflix... Você traz um público, eu também claro. Você traz o público, cara. Aí tá bombando leva um aqui no público, Netflix, você vai Eu também pra Globo, acho. né? Porque antes tinha esse negócio, não pode aparecer em lugar Acho que eles nenhum, demoraram né? pra ter essa sacada. Não, e também agora eles não querem se comprometer, ninguém quer se comprometer com um contrato longo, aí é isso, vai ter esse giro, né? Eu acho até Nos que é lugares. saudável isso, assim. Bom, eu optei por não ter o contrato longo numa certa medida, né? Eu fui uma das primeiras que não quis mais o contrato longo, assim, e, tipo, pra mim não tava servindo mais, porque foi ótimo, eu sou super grata, assim, equilibrou a minha segurança financeira, que eu não tinha, mas também ali, quando eu vi que, talvez eu ficasse numa caixa de personagens, né, que eu acabaria me repetindo e tal, entendi que eu precisava me reinventar, assim, como atriz. E achei que o contrato longo ali naquele momento, 2019, estava limitante. Aí eu pedi pra... Quando é contrato longo, você fala de quanto tempo? Assim, uns 5 anos de contrato? Ou 4? Não, assim, antes era sempre 3 mais 1, né? Ah, tá, 4 E aí anos. foi renovando. Eu fiquei 10 anos lá. Olha só. É. E rolava um frio na barriga quando se ia renovar de novo ou não? Ou era automático? Você já sabia que iria renovar? Eu fiz tanto Ou uma você coisa atrás da outra que na época, pelo Não dava menos nem os pra 2 pensar. primeiros ali... Era meio que automático que ia renovar, porque já estava compromissada com eles mesmo. E aí no final eu já fiquei na dúvida se eu ainda assinei Você um torcendo contrato. para não renovar, né? Você fala, Eu ainda tomara assinei um contrato que eu tava bem na dúvida se eu queria seguir ou não, porque no momento assim, eu sempre tive uma consciência assim, bom, eu nunca tive medo de trabalho, eu trabalho desde os meus 16 anos, hoje, se eu precisar fazer uma outra coisa da minha vida, eu sei que eu vou fazer, eu tenho capacidade, eu gosto de estudar, eu estudei, eu vou fazer, sei lá, um concurso público que seja, eu vou fazer. E dane-se, entendeu? Eu não tenho muito essa coisa do tipo... Eu sei que eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, sabe, em algum momento. Então, se é pra escolher uma carreira artística, eu acho que é preciso tomar alguns riscos, sabe? Tá certo. Porque se fosse pelo conforto, eu sempre pensei, eu posso ter uma carreira mais confortável, talvez não me pague tanto dinheiro, mas que seja um pouco mais segura em algum lugar, sabe? No sentido, por exemplo, um concurso público, que várias amigas fizeram e são felizes da vida com o tal do concurso público. Mas assim, viver eu vou, sabe? Então se eu tomei essa coragem lá atrás, eu não vou trair essa coragem, sabe? É legal e foi muito essa coragem que me moveu pra... eu ver o streaming como uma possibilidade, sabe? Vamos lá, vamos fazer Bom Dia Verônica, agarrar no dente essa série, agora ir para Portugal, sabe? Sou muito movida pela coragem nessa carreira, porque é isso que eu acredito. Acho que para você tomar essa escolha, você tem que ter uma coragem, assim. A primeira temporada de Bom Dia Verônica foi quando mesmo? Estreou em 2020. A gente gravou em 2019 e estreou em 2020. Ou seja, mesmo Bom Dia Verônica foi numa época que tava dando uma engatinhada o streaming. Não era esse não era. volume que Inclusive, tem, Bom Dia Verônica, modéstia à parte. Sei que foi uma série que mexeu no mercado. Sim. Né? Isso porque eu sei, inclusive a imprensa escreveu isso, que muita gente viu ali na possibilidade de, puxa, a gente pode fazer uma coisa que tenha
qualidade, né? Prestígio, porque Bom Dia Verônica ganhou a PCA, ganhou o Grande Prêmio de Cinema, ganhou os principais prêmios, né, que concorreu aqui no Brasil e teve um sucesso de audiência muito bom. Então ele conseguiu essa coisa de ser popular, e isso eu vejo todos os dias quando saio na rua, gente, é impressionante, assim. Todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas, sabe? A série foi muito assistida. Foi mesmo. Muito assistida. Eu lembro disso. E muito, ela surpreendeu muito, porque é isso. Era numa época que ainda as séries eu sentia, como o Brasil, a gente vinha de uma época que a Globo é quem era a grande produtora de conteúdo dramatúrgico, eu sinto que a gente ainda tinha um olhar diferente para outras emissoras produzindo. Um preconceito de que não vai ter qualidade, de acabamento. né? E eu acho que, o que eu me lembro, Bom Dia Verônica, Sintonia, foram séries que chegaram e todo mundo falou, nossa. Agora veio um monte, a gente falou hoje do Cangaço Novo, né? É série que quebrou esse estigma. Quebrou né, esse cara? estigma. Que é o estigma de você. E é falar, isso. De você. E de ter um reconhecimento fora também, entendeu? E ela ficou top 10 em muitos países. Exato. E é o que você falou. Você, fora de um estereótipo, você sentia que estavam te colocando numa caixinha, o do Moscovis num lugar totalmente diferente que a gente estava acostumado a ver. Então eu acho que tudo isso chama muita atenção. Eu acho que deu uma mexida. E o que foi legal é que teve esse boom na primeira temporada, mas ela foi crescente. A segunda teve muito mais audiência que a primeira e a terceira muito mais que a primeira e a segunda. Então, assim, ela foi um crescente. Geralmente o que acontece com as séries é que você estreia bem, né? Se você estreia bem, depois ela vai perdendo a força, né? O fôlego, né, de audiência. E essa não. Essa, inclusive, a terceira temporada foi a recorde total. Que ela chegou terceiro lugar no top global. Caramba. Da Netflix. E se você considerar que a Netflix é o maior streaming no mundo, né, é o que tem mais assinantes, terceiro lugar no top global de línguas não inglesas é tipo... Nossa, que aí você pega a Coreia, você pega tudo em espanhol, tudo, né, que não é inglês. Então, assim, terceiro lugar é bastante. Assim. Muito. E o legal é, como você falou, como ela, ao invés de perder força, ela vai ganhando... Cada temporada que você lança, a primeira temporada vai crescendo também. Porque tem gente que fala, você não viu? Já tá na terceira temporada. Aí a pessoa que não viu vai lá e vai ver, né? Tanto é que todas as outras entraram também nesse top 10 global. Que legal. E a terceira foi pro terceiro lugar, assim. Isso é muito legal. Não, foi um feito. Eu fico super feliz e orgulhosa, sabe? Porque, claro que lá atrás, quando eu tomei essa decisão de abrir mão da minha segurança, eu era uma atriz CLT, né? Isso aí, um dia a gente vai lembrar, nossa, lembra os atores quando tinham carteira assinada? Aliás, não só atores, né, mas Brasil, né, exato. Os trabalhadores. Eu era uma atriz CLT, então pra mim, que nunca tive segurança financeira na minha vida, era uma coisa muito importante, sabe? Tipo, você saber que, pô, é isso, vou ter o dinheiro pro aluguel, vou... Então, pra eu ter... Essa decisão foi muito difícil, sabe? Eu abri mão disso. Foi um processo que demorou uns 2 anos na minha cabeça, muita terapia e tal. De eu não trair essa coragem, mas também você se joga num abismo, né? O que vem, né? E então eu ter visto o resultado disso, eu tive essa recompensa do universo que eu falo que o universo ele recompensa os corajosos, né? Então eu tive esse biscoitinho, sabe o cachorrinho que faz uma coisa certa? Sim. E, toma aí. O universo. O universo me deu um biscoitinho, um biscroque ali. Um biscroque. E depois você falou que você estreou no cinema. E como é que foi sua trajetória no cinema aí nesse... Eu fiz vários filmes. Faz tempo que eu não faço cinema, tenho muita saudade de fazer. O último filme que eu fiz foi Bingo, Rei das Manhãs. Bingo é maravilhoso. Nossa. Tava grávida do Martim. Isso então já faz 7 anos, assim, tava bem no início da gravidez. Eu fiz 2 filmes grávida. Eu fiz o Bio também, do Gervásio, grávida, e depois não fiz mais, porque acabou que também fui fazer novela, série e tal. Tenho muita saudade de fazer cinema. Alô, me chamem pra filmes. Olha lá. Cadê o biscoitinho do universo? Cadê o biscoito do universo? Biscoito do universo. Cinema, que é a minha paixão. Eu comecei a fazer isso por causa do cinema. Eu era uma criança cinéfila já, assim, sabe? Com 10, 11 anos eu limpava a locadora, o que eu podia assistir, claro. Mas também não tinha muito isso, né? Eu com 13 anos assistia todos os filmes de terror. Teve uma época que eu amava filme de terror. Mesmo? Não, e Porto Alegre também ele fez bastante cinema legal, né, cara? Fez. Porto Alegre tem... É isso, é a música, é o cinema, é o teatro. Eles têm uma... Tem a casa de cinema que eu trabalhei. Aliás, eu fui assistente de direção e assistente de montagem na casa de cinema. Ah, é?
Nossa, os caras ali fazem Os caras coisa são, bacana ali. são muito bons. Então, o cinema foi o que... Eu fiz jornalismo com ênfase em cinema. Então, todas as últimas cadeiras eu fazia lá, dirigi lá um curta 16, não sei o que, eu montava na moviola. Caraca, mano. Tipo, com durex, filme. Então, o cinema é o que fez, eu acho que, achar esse lugar como atriz, porque eu já tinha trabalhado em outros lugares, assim, é a minha grande paixão, né? Então, eu fiz o Cão Sem Dono e depois eu fiz alguns filmes, assim, eu fiz o Tropa de Elite 2, que foi muito Verdade, emblemático também. Foi muito E o emblemático. Tropa, o 2, eu acho que ele teve uma diferença que, assim, quem entrou pra fazer sabia que tava fazendo um filme que ia ser um sucesso, né? O primeiro foi no escuro ali, né? E foi também um que superou o primeiro, né? Foi ele superou, é que verdade. superou o primeiro. Eu fiz um filme, As Mães de Chico Xavier, que até hoje as pessoas falam comigo, assim, toca muito, assim, principalmente quem é mãe e tal. Foi legal também, que acabou que eu ganhei um prêmio em Los Angeles por causa desse filme, assim, também bem surpreendente. Que legal. De atriz coadjuvante, ganhei um Contigo também com ele, foi legal. E fui fazendo uns filmes, assim, eu fiz um filme chinês muito louco, chamado Plastic City, na época que eu tava fazendo a novela. Olha que legal. Você foi fazer lá na China? Não, era um filme coprodução chinesa aqui com os Gulani, e a gente fez, mas um diretor e equipe chinesa, um diretor chamado Yu Li Kuai. Caraca, mano. O que me chamou a atenção nesse projeto é que ele tinha sido fotógrafo do Wong Kar-wai. Eu falei, porra, Louco. legal. E aí eu fui fazer esse filme, e o filme acabou indo pra Veneza. Olha. Concorreu ao Leão de Ouro em Veneza. Nossa. Então, mano. quando eu tava lá fazendo a novela, a nossa lá, eu fui pra Veneza, Caraca. pro festival e tal. Foi super legal, super legal. E desculpa, no filme você fala, é evidente que você não falava chinês. né? Não, Você falava português porque o filme se passava no Brasil. Só que era um filme muito louco. Muito louco. Porque a visão desse cara chinês sobre o Brasil. Então tinha tigre branco. É mesmo? Na Amazônia, sei lá. Eram umas coisas bem doidas. Ela saía da Paulista, ela tava na Amazônia, Mas, né? cara, Depois disso. mas você sabe, mas a gente é muito trouxa mesmo, assim. Desculpa, não, porque vê os caras de fora e o que eles imaginam dar certo. Eu fiz uma série com francês e o cara chegou aqui, daí eu olhava e falava assim, e eles lá na praia, não sei o que. Eu falei assim, mas São Paulo não tem praia, os caras... Não! E é como se tivesse. É como se fosse uma cidade como se fictícia. A gente tava na praia, então a gente filmava na praia mesmo. Era domingão, tava a gente lá na praia e tal. Depois, pô, já tava a gente lá não sei aonde. Aí você assim, E mas eu qual acabei que é de o falar. problema de ter praia? Eles não É, situaram. não. É uma. Enfim, é poético, cara. Qual que é o problema da É tipo cidade? Gotham City, não existe a cidade. Tinha praia, então isso é muito legal. É né? muito louco. O cara colocar uns tigres, uns negócios. Só que o negócio louco é que, assim, eu era namorada de um ator. É bem louco isso. Odagiri Joe. Era um japonês, na época, super galã no Japão, lá, famoso e tal. Não conhecia, Esse nome mas... é de galã. Odagiri Joe. Ó, Odagiri você já vê um galã asiático. Asiático. E o cara é um querido, realmente super bonito e tal. Só que ele fazia... O personagem dele era um chinês, porque a produção era chinesa. Um chinês criado no Brasil. O Odagiri não falava nem chinês e nem português. Rapaz! Cara muito louco. E velho. eu falava português com o Odagiri, porque afinal de contas ele é brasileiro, meio chinês, meio brasileiro, só que o cara é japonês, ou seja, o cara não falava nenhuma das línguas do filme. E ele era o protagonista. Menina. E aí o cara não achou que seria um problema dublar o Odagiri em tudo. Então, você vê o filme, eu tô falando com a minha voz, e o Odagiri responde com a voz do dublador do Arnold Schwarzenegger. Você tá brincando? Mas é bem perceptível pra gente que tem um ator sendo dublado. Mas Sim. e pra rolar cenas, né, mano? Não, muito era uma loucura, porque assim, a gente fazia uns improvisos. Até isso foi muito interessante, porque, bem, a gente falava em inglês, né? Mas o Christian, que na época era o Odagiri? preparador. Não, O Christian era o o preparador. preparador falou assim: olha, vocês têm uma questão da língua aqui, então vamos fazer o seguinte: você fala em japonês e ela fala em português, vocês vão conversar. Vamos ver se vocês se entendem. Olha só.
Cara, e a gente foi fazer uns improvisos e o Odaguiri lá, né, no japonês dele, gastando japonês, eu gastando português e não sei o quê. Daqui a pouco a gente captava uma coisa, sabe, uma palavra, sim, não sei o quê. E a sensação é que a gente, de fato, foi se entendendo. Que legal. Isso foi muito louco. Mas, enfim, aí a gente foi fazer o filme, aí o Odaguiri, eu acho que ele falava em inglês. O Odaguiri, mano. E aí era dublado em português e chinês. Sei lá, gente, eu não lembro. Eu só sei que foi uma loucura esse filme, bem louco. Mas aí a gente acabou em Veneza com esse filme, entendeu? Parece, o desculpa, Ron- mas parece aquele filme do Woody Allen, né? Que ele dirige com um problema de não sei o que e vira um puta filme cult, Isso. né? Não é o filme do Tiros na Surpreendentemente, Broadway ou não? Não é Tiro da Broadway, que ele vai ficando cego. O que era aquele... O Millen Ah, nesse esse filme. é O o... Millen O também Millen tá... corta cabeças nesse filme. Em cima de um monumento aqui não lembro qual, aqui de São Paulo. Corta a cabeça falando em chinês. Não. Sei lá, não, eu acho que ele tá falando português, mas ele corta cabeças com céu amarelo atrás. É um negócio muito louco. Ah, mas esse o filme deve ter ficado muito louco. Mas vem cá, Não, aí visualmente bem legal, Mas assim, e só lá que em- tinha essa coisa da dublagem. Então, mas aí quando foi para outros países, dublou todo mundo Cara, ou vocês ficaram no original, legenda, e aí eu olhava e falava, esse cara tá Eu sendo... vi lá em Veneza no original legenda. E o Schwarzenegger? E o Schwarzenegger. Era o ator do Schwarzenegger ou você usou só um... Não, o eu acho que era o dublador? dublador. Eu Daí lembro que os era o caras- dublador do Os caras Schwarzenegger. pegaram uma Não sei voz- se é, tá? Mas era tipo uma Desculpa. voz que você fala, eu já vi 500 filmes isso, com essa eu voz. acho que eu Aí vi no esses caras- Exterminador do Futuro. Esse cara aí é... Esse cara Cara, é brasileiro. Esse cara é brasileiro. Não, é chinês. Não, é japonês, Mas o mano. melhor é você falar com doido. o diretor falou, isso aí vai Mas, ser um mas problema. o desprendimento dele, né? Do tipo Maravilhoso. assim, vou fazer um filme no Brasil, que se passa no Brasil, mas é sobre a comunidade chinesa, tal, né? Meu lugar de fala. Mas sei lá, queria usar um ator japonês. Maravilhoso. Não, mas Achei que o corajoso. cast devia ficar, e a gente vai pegar um ator japonês ou chinês? Não, brasileiro ou chinês? Japonês. Muito bom. Ah, Dirigindo, ninguém vai reparar, né? que ele dirigindo não no fala. escuro, o filme que você falou, não é? Dirigindo no Dirigindo escuro, no esse escuro. aí. Mano, é bom Muito demais, bom. cara. E vi, esse foi um dos filmes que eu fiz. Mas vocês riam alguma coisa. Eu fico imaginando um preparador de elenco, né? O Christian. Aham. Ele devia ficar louco, né? Porque ele fala, o que eu vou falar pra ele? O que eu vou falar pra ela? Não tem. Mas foi legal. Sabe que foi a melhor parte, a preparação? É, né? Eu achei, porque foi tão louco, foi tão, tipo, relativismo cultural. É. Foi uma coisa assim, cara, eu tô diante de um ator japonês, que é outra temperatura, exatamente o que vocês estavam falando, né? Outra história, e a gente não vai se entender em cena, nas palavras, então E a gente tem que se entender de algum jeito. Isso foi um super exercício. Mas isso é muito louco, né? Eu tava numa praia com a minha filha, acho que ela tinha 5, 6 anos, 5 anos, 6 anos. E pá, ela colou numa outra menina e elas brincaram pra cima, pra baixo, passaram o dia inteiro brincando. O dia inteiro. Aí no final apareceu o pai dela, não sei o quê. E eu não entendia nada do cara, falava, o cara era francês, a menina era francesa, não falava nada em português, não falava nada. Cara, eles brincaram como se não fosse nada. Impressionante. É isso que eu descobri exatamente com essa experiência. Na verdade, a língua, ela tá numa camada muito mais superficial do que a nossa comunicação, né? A nossa comunicação, ela acontece com muita coisa, que não é só a palavra, né? É verdade. Exatamente. E é um exercício para ator super interessante. Total. Porque é Mano, isso, é muito. a última coisa que você vai pensar ali, né? Às vezes é a palavra. Última coisa que você vai pensar na vida é que você vai fazer um filme de um chinês e contracenar com um japonês que fala japonês. Agora, a série que você fez agora em Portugal já não tinha nem um pouco essa questão, né? Porque... Mais ou menos. Eu ia até perguntar isso. Mais eu ou falei menos, E como é que assim. foi? Você fala Não. português lá? Eu Porque ela- entendo tudo, óbvio, a língua é a mesma, mas o jeito de falar o raciocínio da língua é diferente, né? Assim, do sotaque. O sotaque transforma em coisas muito diferentes. Então, a gente contracenou, mas é claro que, assim, o jeito que o português fala pra gente soa super formal. É. Entendeu? E aí você rebate, eu falava do meu jeito, porque isso foi muito legal. O Kim, que é o diretor, aliás, um querido, Joaquim Leitão, um diretor super clássico de Portugal, assim. Ele fez lá os maiores sucessos dos anos 90 em Portugal, do cinema, são que dele. legal. E ele é um querido, e eu tava assim muito apreensiva quando eu recebi o texto, porque eu pensava assim, cara, eu não sei dizer se isso é bom ou não.
Porque é tão diferente o jeito de colocar, não sei se tá muito duro, se é muito formal, não tem esse parâmetro, as minhas falas, entendeu? A dos outros eu até, tudo bem, eles vão saber falar, mas as minhas estavam sendo... Tinha uma tentativa de escrever um português brasileiro, mas que claramente não era um brasileiro escrevendo. E aqui você fala assim, não, ninguém fala assim. Agora você falou, mas peraí, mas se peraí lá eles entendem... Exato. Será que se eu falar do meu jeito eles vão entender? Nossa. Será que se eu transformar isso um pouquinho mais palatável pra mim, pra eu acreditar no que eu tô falando, eles vão entender? Então eu cheguei super apreensiva, mas aí eu falei com o Kim e ele falou, fala do jeito que você quiser. Fala do jeito que você... Isso foi maravilhoso. Então, assim, eu reconstruí, assim, né? O Tino também, que era o roteirista e o produtor também, me deu carta branca. Só que tinha umas coisas engraçadas, porque aí eu usava também isso, porque ela, como é uma personagem misteriosa, ela é jocosa, às vezes eu queria fazer uma brincadeira com o sotaque deles, assim. E aí eu fui falar assim, não sei o que, é excelente. Que excelente, né? Só que eu falava excelente, todo o set riu, eu achei que eu tava arrasando falando excelente. E eles, brasileira tentando falar português é engraçado, né? E aí eu... Excelente. E aí eu fazia as brincadeiras, assim, eles levavam super numa boa, porque eles também fazem brincadeiras com o português brasileiro, né? Mas tinha umas coisas de, às vezes, eu não entender, por exemplo... última cena do dia, eu lá, né, eu gravei, como eles concentraram, eu falei, olha, mas eu quero gravar o máximo de tempo, porque eu tenho um filho pequeno que tá na escola, então assim, botem tudo junto aí, então eu tinha umas diárias longas, era só eu em cena, assim, 12 horas e tal, eu tava lá, última cena, já tava cansada, não sei o quê, e aí eu vi o Kim falar, vamos fazer o giral, vamos fazer o giral, agora o plano giral. Aí eu pensei, nossa, o giral, ele vai me agora botar no Steadicam, porque eu tinha no Steadicam, vai o Manel lá botar no Steadicam e ele vai ficar girando ao meu redor essa hora. O giral. E era o giral, né? Mas ele falou pra eu só ouvir o giral, o giral. E eu pensei, deve ser uma loucura, nossa, né? O câmera rodando aqui ao meu redor. E era o plano geral. Então, várias coisinhas que eu não entendia direito, assim, eles também. Mas eles entendem, na verdade. Aí que tá. O que eu descobri é que isso. Eu podia falar do jeito que fosse. Que eles entendem. Que eles entendiam. Eu é que, às vezes, não tinha tanto entendimento. Mas, tipo, o roteiro, por exemplo, como eles bebem muito da nossa dramaturgia aqui, você sentia que os conflitos, o arco, lembra um pouco a nossa dramaturgia ou não? Ai, não sei. Eu acho que tem uma coisa diferente, que eles gostam muito da palavra, né? Então é bem falado, o roteiro é bem falado, entendeu? Fala-se muito, assim. Bastante verborragia. Verborragia. Assim. E a gente também, né? De uma certa forma, nessa tradição da novela, que vem do rádio, é bem verborrágico. Então isso eu achei bem... a forma de escrever o roteiro bem parecida nesse sentido, assim. Às vezes eu faço teste, coisa pra fora, tipo, aí... americano, e é totalmente diferente o roteiro, né? O roteiro é engraçado como eles escrevem de uma forma que parece estar conversando com quem está lendo. Então as rubricas, elas podem ser uma brincadeira, elas podem... E a gente, por tradição, aqui não, né? Acho que tem uma outra relação com a língua também. E eu sou apaixonada por português, né? Então foi muito legal também ver a dramaturgia no português de Portugal, assim. Isso é legal pra caramba. Isso é super legal, Isso é muito bom mesmo. E não, essa série não vai pro Netflix, é um canal de lá. É a RTP, que é a estatal lá, que é um canal gigante, assim, e é onde se fazem as coisas, assim, pelo menos foi que me falaram, um pouco mais alternativas, assim, onde dá pra brincar mais. Porque as outras televisões, elas têm um apelo mais comercial, né? Olha... É uma estatal que, mano, que bacana. Mas é uma estatal grande, entendeu? Que, tipo, tem muita audiência, assim. Tem novela, tem série, tem filme. Esses filmes... Eles têm feito uns filmes muito legais, filmes de arte, assim, pra festival. Legal. É um mercado que tá aquecendo bastante, assim. O Pedro Cardoso mora em Portugal. Mora. Ele trabalha lá como ator? Não sei se ele trabalha, mas tem alguns atores brasileiros que estão fazendo coisas lá. Tem, eu acho que a Paola Oliveira foi agora fazer.
Eu acho que eu fui fazer Eu uma sei série que o lá. Marcelo Antoni faz novela Caio lá há Blá. muito tempo. É. Não. Algumas pessoas já fizeram. Não, assim. bastante gente faz. Eu acho que o Pedro Cardoso... Não, mas eu sei que o Marcelo Antoni, tipo, mora lá, montou um restaurante, ele tá, tipo, vivendo lá mesmo. E aqui no Brasil, você tá com projetos agora? Como é que tá? Agora eu tô levantando projetos. Eu tenho muito esse sonho de aprender e me estabelecer como produtora também. Uhum. Então eu tô produzindo um documentário que a gente agora, dia 10 de junho, mais ou menos, a gente vai começar a fazer um segundo corte, porque eu tenho um primeiro corte dele. E tô escrevendo projetos com roteiristas, assim, buscando uma personagem que me interesse agora também, depois de Verônica, né? O que eu quero Sim. falar, assim. Porque eu acho que não é simples, assim, né? Eu entendi que nesse momento do audiovisual a gente precisa Se produzir. se produzir e correr atrás dos personagens que a gente quer fazer. Não dá pra ficar sentado esperando, assim, porque ou chega coisa que você não quer fazer, ou que não é o que você quer falar naquele momento, né? Mas que, sei lá. Que legal, Tainá, isso é importantíssimo, meu. Essa questão da autoprodução, que é necessário justamente para isso, né? É o segundo degrau. Pra né? você exatamente Você ter vê, um controle. Você escapou da CLT, então não quer mais. Pô, É. aí tu vai. Mas ao mesmo tempo você tem que você tem que fomentar os seus projetos. Eu acho muito legal Fomentar. isso. Muito legal. E eu tenho o Brilho Eterno, né? A peça da gente, é que a verdade. gente foi bem aqui, super bem a temporada em 2022. E eu acho que volta no Rio esse ano, no final do ano. Aí tem um outro projeto de teatro, talvez volte também, que é uma peça que o Daniel Dantas dirigiu, que eu fazia a Marilyn Monroe. Tem que uma legal. chance aí, Que talvez, de legal. voltar também. Teve em São Paulo? Não, Rio. Rio, Aí né? seria aqui. Ah, A legal. Marilyn aqui e o Brilho lá. E eu tô em busca de histórias. Nesse momento eu tô em busca de histórias. Tô lendo muita coisa. Eu acabei de virar sócia do Henrique, que é o meu marido, numa produtora, assim, né? Então a gente tá vendo direitos pra comprar e tal. E tenho vontade de fazer esse caminho independente, assim, sabe? Tipo eu já comando a minha carreira, né? Eu não tenho empresário aqui no Brasil, tenho fora, mas aqui eu não tenho. Então, de cada vez estar com mais autonomia de escolhas e fazendo coisas que realmente me interessam. Nesse compromisso que eu firmei lá atrás. Eu, tipo, sempre pensei, ó, posso fazer outras coisas, mas se é pra fazer isso, vamos cair dentro. Que legal. Bom, e você tá agora, pra quem quiser te acompanhar aí, que você vai divulgar quando sair a série, as peças quando voltarem, quais redes? Instagram, @TainaMiller. Twitter, que não é mais Twitter, é Twitter. X. Ai, mas eu não pago perdi o meu verificado. Olha só. E eu não quero dar dinheiro pro Elon Musk. Acho que ele já tem o suficiente, né? Não vai Acho que fazer um pouquinho, falta, acho que ele tem por uns 4 anos aí. Já tem um pouquinho. Pra Marte, né? Vamos É. ver. A gente vai ver só ele lá, né? Broadcasted em Marte. Mas tá lá, @TainaMiller também. E acho que tem um Facebook. Deve ser tudo Taina Miller aí, gente. Tudo Taina Miller. Bom, e pra você que não conhecia nosso trabalho, a gente esqueceu de falar. Nós estamos em cartaz com a nossa peça Embrulha ao Vivo. Dá uma olhada na nossa agenda lá, porque a gente tá aí viajando por várias cidades. Vê se a gente tá próximo da sua cidade. Se não estivermos, pede para um produtor local entrar em contato com a gente, que a gente vai aí. Que legal. É nóis. É isso aí. Obrigado, Tainá, pela sua Eu que presença. agradeço, amei o papo. Obrigada. Muito bom. Obrigada.